Dia pessoal, sou o professor Elcio, né? Acredito que alguns de vocês já me conhecem, né? Porque já trabalhei com alguns desses alunos no turma de sétimo ano. Então pessoal, basicamente agora durante 15 dias a gente vai trabalhar aí com a revisão do conteúdo do ano passado, né? Vocês agora estão no nono ano. Daqui a pouco, se Deus quiser, todos estarão lá no ensino médio, então a gente vai precisar recapitular bastante a matéria de física e química, que vocês vão precisar bastante lá no nono ano. E a gente vai começar a nossa revisão pela propriedade física da matéria, conforme vocês podem acompanhar aqui, né? Tudo que existe no universo, né, é formado por matéria. A água é matéria, o nosso corpo é matéria, tudo que a gente toca e de certa forma pode ser medido ou pesado, a gente chama de matéria. E essa matéria, né, é dividida em algumas propriedades que a gente chama de propriedades físicas ou propriedades químicas. E a propriedade física que a gente vai falar agora são propriedades específicas, né, que determinam cada matéria, né? Cada matéria tem a sua especificidade. Ou seja, são aquelas que podem, né, ser observadas quando a ação mecânica, quando, por exemplo, ela troca de temperatura, quando ela troca de uma condição para outra, a gente chama de propriedade específica. Como exemplo, pessoal, nós temos aqui a densidade. Está vendo aqui no cursor? Densidade, dureza, ponto de fusão, ponto de ebulição, calor específico, permeabilidade e condutibilidade. Todas essas são propriedades específicas de cada matéria, né? E aí, para iniciar, nós vamos falar aí da densidade. O que é a densidade, né, da matéria? É o resultado da divisão entre a quantidade da matéria, ou seja, da massa, né, da massa que esse corpo possui, e o seu volume ocupado, também é chamado de massa específica, por exemplo, o nosso organismo, o nosso corpo, né? E como que é feito esse cálculo, pessoal? A densidade ela é calculada assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu marcar para vocês, ó. É D igual a massa sobre volume, né? Então a densidade, para nós fazermos o cálculo dela, a gente vai usar sempre essa equação aqui, a densidade igual a massa sobre volume. Aí a densidade ela é calculada em gramas por centímetros cúbicos, né? 3 na matemática, vocês sabem que representa os centímetros cúbicos. A massa em grama e o volume também em centímetros cúbicos. E como exemplo, se nós pegarmos aí 10 gramas de algodão, 10 gramas de chumbo. Notem, né, que o peso a gente está falando do mesmo, 10 gramas de chumbo, 10 gramas de algodão, né? Aí nós teremos que pesar. Quem é que vai ter mais volume, pessoal? O chumbo ou o algodão? O peso nós sabemos que é o mesmo, ó, 10 gramas. 10 gramas de algodão, 10 gramas de chumbo. Mas quem é que tem mais volume? Quando a gente for colocar na balança, a gente vai precisar de mais espaço para pesar quem? O algodão ou o chumbo? Pensem aí. É claro que é o algodão, né, pessoal? Se você pegar aí 10 gramas de algodão, você vai encher aí um saco. Ou não precisa ser um saco tão grande assim, né? Você vai pegar aí um saco e vai colocar aí 10 gramas de algodão, né? Para fazer aí essa pesagem, esse volume. Mas se você pegar 10 gramas de chumbo, vai sobrar espaço nesse mesmo saco, né? 10 gramas de chumbo vai ser o mesmo que você pega aí, por exemplo, aí uma borracha, né? Que você usa para poder fazer a correção dos seus exercícios. Ou de repente aí um marcador. Então, o peso é o mesmo, mas a densidade, né, o espaço que ele vai ocupar é diferente, né? E isso a gente chama de densidade, uma propriedade específica da matéria. E, né, aí já pegamos o exemplo aí do chumbo do algodão.
E aqui outro exemplo, pessoal, a água tem densidade aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico. O isopor, densidade dele 0,03 gramas centímetro cúbico. E olha a densidade do chumbo, pessoal, 11,3 gramas por centímetros cúbicos. Então o chumbo ele tem uma densidade, né, maior do que o isopor e a água. Né? Basta nós olharmos aqui os valores. Né? E a densidade, pessoal, ela vai depender do material, né, do objeto. Vai depender também da temperatura. Um aquecimento, por exemplo, ele vai provocar uma agitação das moléculas. Se vocês não lembram o que são moléculas, daqui a pouco eu vou revisar para vocês, né? Tem um exemplozinho bem legal, né? Com umas gravuras aqui embaixo, a gente vai entender já já o que são moléculas. Então, pessoal, para a gente relembrar o que são moléculas, deixa eu puxar aqui abaixo, aqui, antes de falarmos da próxima propriedade específica. Olha aqui, pessoal. Deixa eu tirar a imagem daqui. Tá vendo? Isso aqui é um cubo de gelo. O estado físico dele, sólido, né? Isso a gente já aprendeu lá atrás, no primeiro segmento, não é novidade para nenhum de vocês. Deixa eu só fechar um pouco mais a câmera. Então tá aqui, né? Cubo de gelo, propriedade física dele, o estado físico, sólido. Se essa matéria está em estado sólido, olha as moléculas aqui, pessoal, elas estão bem agregadas, bem juntinhas uma das outras. Quando o ponto de fusão muda, notem que essas moléculas elas já ficam com espaço umas entre as outras, ou seja, ela já está passando para o estado líquido. Está com uma propriedade física diferente e essas moléculas já não estão mais tão agregadas. Quando passa para o terceiro estado físico, pessoal, o gasoso, ó, notem que elas já estão bem dispersas, né, bem separadas, aí que nós já temos uma nuvem, uma fumaça. Isso são moléculas, pessoal, né? São as pequenas partículas que formam né, os objetos, né? Então vamos voltar aqui à questão que a gente estava tratando. Nós falamos da densidade, agora nós vamos falar da dureza. Aqui tem um textinho que depois vocês vão dar uma lida para o vídeo não ficar tão extenso. Vou deixar para vocês lerem daqui a pouco para a gente prosseguir na explicação. E aí vamos falar agora da dureza, pessoal, uma outra propriedade específica da matéria, né? Ou seja, ela tem resistência. A dureza, pessoal, ela tem uma ação mecânica, né? Ela é um material, né, bem mais resistente, uma propriedade física da matéria. Por exemplo, nós temos a pedra, a madeira, né? Uma propriedade física bem específica dessa matéria. Ela é considerada mais dura que qualquer outro objeto. Tem algumas rochas que a gente pode riscar sobre elas, né? E por isso que a propriedade dela é a dureza, ou seja, quando a gente vai riscar, vai deixar aí um suco. O que é um suco, pessoal? Uma pequena abertura, né? Então, à medida que graus de 0 a 10, o valor 1 corresponde ao mineral menos duro que se conhece, né? E isso a gente está falando aí do mineral chamado talco. O valor 10 é a dureza do diamante, o mineral mais duro já visto. Então, a propriedade física desse diamante, né? A propriedade específica dele é a dureza, né? É um dos minerais mais duros que a gente já viu. E aí vamos passar para o ponto de fusão, pessoal. O ponto de fusão é quando as temperaturas se fundem, né? Nós temos aí duas temperaturas diferentes. Um objeto, quando ele muda de uma temperatura para outra, o ponto de fusão dele, ou seja, ele pode mudar a propriedade específica dele a partir desse ponto de fusão. E nós temos aqui abaixo vários exemplos. A temperatura, vamos ver primeiro o que é fusão para vocês entenderem. Fusão é a temperatura em que uma determinada matéria passa de um estado sólido para líquido ou líquido para sólido, né? É o que eu expliquei anteriormente para vocês, né? A uma determinada pressão. E aí aqui agora eu trouxe alguns exemplos para a gente poder.
Por exemplo, pessoal, aqui nós temos algumas substâncias, ó, o oxigênio, nitrogênio, água, ouro e ferro. Ponto de fusão do oxigênio, ou seja, quando é que ele vai mudar a sua temperatura? Em que momento? A menos 18 graus,8 Celsius, tá? O C aqui, pessoal, com essa bolinha que significa graus Celsius, né? Vocês já aprenderam sobre isso, né? Nós temos 3 tipos de medidas diferentes. Aqui no Brasil a gente usa graus Celsius, nós temos o Fahrenheit, o Celsius e um outro grau de temperatura que a gente usa mais para líquido, que a gente não usa aqui no Brasil. Aqui a gente usa o Celsius. E aqui o nitrogênio, pessoal, ponto de fusão dele, menos 200 graus Celsius. A água, ela muda de ebulição a 0 graus Celsius, é o mais conhecido de vocês, né? Qual é o ponto de fusão da água, né? Tia lá da terceira, quarta série perguntava, do terceiro, quarto ano perguntava, e vocês respondiam que era 0. Então, pessoal, o oxigênio e o nitrogênio são gases. O ponto de fusão deles acontece a temperaturas negativas. A água em 0, que é neutro. Já o ouro e o ferro, pessoal, eles precisam de uma temperatura muito elevada, né? Notem que o ouro ele vai mudar o seu estado físico a 1064 graus Celsius, é quente demais. E o ferro também, que é um objeto muito duro, a 1538 graus Celsius, né? Então são temperaturas altíssimas, porque esses objetos são muito duros. Por isso que eles precisam aí dessa... Como eles são objetos duros, eles precisam de um ponto de fusão maior, ou seja, uma temperatura maior. Ponto de ebulição agora, pessoal. Ponto de ebulição é a temperatura que uma determinada matéria passa de um estado líquido para gasoso, ou seja, de gasoso para líquido ou líquido para gasoso, que a gente chama de ebulição. E para isso ele precisa de uma temperatura específica também. Temos aqui exemplos novamente de alguns gases, oxigênio, nitrogênio. Temos o exemplo da água, do ouro, do ferro, os mesmos exemplos de cima, só que agora é ponto de ebulição, não mais de fusão. Quando ela começa a ferver, a aquecer, a mudar o seu estado físico, o oxigênio é a menos 183 graus, o nitrogênio menos 196. A água, pessoal, ela vai ferver, ela vai ebulir a 100 graus Celsius, né? Quando a gente começa a ver aquelas bolhas, né? Aquela fumacinha dentro da água subindo, e a água vai diminuindo o volume. Por que ela vai diminuindo o volume? Nossa, você botou a leiteira no fogo com água e a água está sumindo. Por que ela está sumindo, pessoal? Porque ela está mudando o estado físico, ela está passando de líquido para vapor, então ela vai subindo, né? Ela vai subindo e vai diminuindo ali. E o ouro 2.856 e o ferro a 2.861. Né? Isso a gente chama de ponto de ebulição. E aqui agora nós vamos falar das substâncias puras, pessoal. Como que isso acontece? Então, pessoal, as substâncias puras, ou seja, são aquelas que não tem nenhuma mistura, né? Ela é única, ela é pura, ela não tem ali nenhum outro elemento químico fazendo parte da sua formação. É o que a gente chama de substâncias puras. E quando se atinge um ponto de fusão ou ebulição, a temperatura dessa substância ela deixa de aumentar, ou seja, ela para. Como ela é pura, ela tem um ponto de fusão específico, ela nem sobe, ela nem desce e nem sobe, né? Ela tem ali um ponto específico ali, o estado físico dela vai se manter. Aí quando começa, pessoal, a mudar a propriedade física dela, que ela vai, né, atingir aí uma temperatura diferente. Até o momento que ela continuar pura ali,
ponto de fusão, de ebulição, vai permanecer ali o mesmo, né? E se durante a fusão houver variação de temperatura, pessoal, tipo aí acima de 1 grau Celsius, é sinal de que essa substância não é pura. Você pega uma substância qualquer, sabendo que a temperatura dela, por exemplo, do ouro é 2856. Se der 2857, você pode ter certeza que o ouro ele não é puro. É por aí que a gente mede, né, o grau de pureza desses elementos físicos. E aqui nós temos um gráfico com essa variação. Aqui nós temos o ponto de fusão e o ponto de vaporização. Está escrito abaixo, pessoal, mas é acima, tá? Não é abaixo, é acima. E aqui eu vou explicar para vocês o que está acontecendo nesse gráfico aqui. Com esses... Notem, pessoal, que nós temos aqui um gráfico, né? A temperatura está aqui na parte vertical, do lado aqui, né? Nessa parte vertical. Na horizontal aqui nós temos os tempos em minutos. Então aqui, ó, nós temos um gráfico, né? E como vai variar essa temperatura quando nós aquecermos a água pura. Falei agora para vocês, sem nenhuma outra substância, né? A água pode ter algumas partículas, de repente tem uma partícula de, sei lá, um elemento químico qualquer que a gente não veja, mas ela nem sempre é pura, como a gente imagina. Então, quando nós aquecemos em uma amostra d'água pura, desde menos 100 graus Celsius, está aqui, pessoal, ó, o cursor aqui, ó, menos 100 graus Celsius, até 200 graus Celsius, olha aqui, ó, temperatura menos 100, 200 graus Celsius. Observe que durante a fusão, está aqui a fusão, a vaporização, as temperaturas param de subir. Olha, ela subiu até aqui. Quando ela atingiu o ponto de fusão, ela fica aí, ó, de 10 a 13. Ela vai mais ou menos aí 3 minutos na mesma posição. Aí durante, pessoal, o resfriamento, né, ela começa a se alterar novamente. O gráfico ele sobe novamente, atinge o grau de vaporização. Tem mais um estágio de parada aqui. Quando esse elemento físico ele é transformado novamente, aí ele começa a subir, né? Ele já vai mudar. Exemplo disso, pessoal, nós temos aí o gelo, uma pedra de gelo. Se você tirar aí um cubo de gelo do freezer, ele está lá, congelado lá a uma determinada temperatura. Quando ele começar a suar, ele vai... E aí, quando muda esse estado físico, vocês vão perceber que ele vai começar a pingar, né? Ele já não é mais gelo, ele já vira água no estado líquido, né? Ele é água no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, mas são pontos de fusão diferentes, tá? Então, quando tira, ele vai mudar a temperatura. E esse outro gráfico aqui, pessoal, eu vou explicar na próxima aula para a gente não se estender muito, que agora nós temos alguns exercícios, né, para poder nós fazermos e entendermos um pouco a matéria. E como a gente está revisando, não vou passar muita coisa para vocês, para a gente poder tirar aí as nossas dúvidas durante a aula também.